aquela opção que a gente fez, né? Pronto, professor, Já tudo está? ok. Ok. Gente, ágil para todos. Vamos trazer um conceito bem amplo do ágil, mostrar por que isso faz sentido hoje e vinculá-lo ao nosso curso, né? Então, essa é a ideia central. Vamos lá. O que você vai aprender sobre o ágil, de uma forma geral, de onde é que isso veio, para onde é que isso vai, porque faz sentido, e aí vai, tá? Essa é a ideia central. O manifesto ágil é o que tem de mais importante para entender o ágil. Tem gente que não consegue nem ler o manifesto ágil, né? Não consegue entender qual é a ideia que os caras tiveram lá em 2001, quando se reuniram, para propor algumas priorizações que não aconteciam até então com os métodos clássicos, né? Então, eles dizem assim, indivíduos e interações mais que processos e ferramentas. Eles estão dizendo que a gente deve priorizar indivíduos e interações mais que processos e ferramentas, mas não estão dizendo que você não pensar em processo e ferramenta. Eles estão dizendo que a gente deveria olhar para indivíduos e interações com um pouco mais de carinho, até mais do que processos e ferramentas, mas não é você não ter processo, tem que ter ferramenta, não é isso, né? Software em funcionamento mais do que documentação abrangente. Havia uma preocupação excessiva com documentação. Então, assim, bota esse troço para funcionar, deixa a documentação um pouco de lado. É uma crítica à documentação excessiva dos métodos clássicos, baseados em guia PMBOK, aí vai, né? Colaboração com o cliente mais que negociação de contratos. As pessoas perdiam um tempo enorme negociando contratos. Ainda existe hoje isso. Você negociar os contratos, fazer funcionar. Mas eles falam que é preciso colaborar, uma visão nova, né? Então, é sempre alguma coisa que eles estão chamando a atenção. Respostas a mudanças mais que seguir um plano. Reagir à mudança. Muda o plano, muda o plano. O plano não está dando certo, muda. A gente tinha uma visão de projetos que o escopo ficava congelado, né? Não pode mexer no escopo. Ah, é? Que legal. E como é que você faz para resolver as coisas, né? Então, assim, responde à mudança, negocia e muda o plano, se for o caso. Então, em quatro pautas, eles mudaram o mundo em relação a projetos de software, a gestão de projetos, etc, etc. Então, isso aqui repercute há 20 anos e a gente pode usar isso para tudo. Por exemplo, vamos falar de marketing, né? Aí você fala assim, eu vou fazer uma campanha de marketing que é enorme, tem um monte de passo, isso só vai descobrir lá na frente se deu certo alguma coisa. Isso leva 6 meses. O que é que os caras do Ágil dizem? Cara, não faz isso. Faz um piloto, faz um teste, vê se a campanha vai funcionar, testa, ajusta, aí vai fazer, enfim, pensa diferente em relação a isso. Não gasta aquele monte de dinheiro com a campanha que às vezes não dá em nada, né? Porque você nem sabe qual é a dor do cliente de fato. Alguém pensou uma coisa, tem N exemplos, né? De casos que os caras lançaram uma campanha enorme e o cliente não queria aquilo lá, queria outra coisa. Entendeu? Então, assim, a ideia do ágil é que você deveria prestar atenção às coisas, se ajustar à realidade, etc. Então, nessa perspectiva, eu sou um cara super ágil. Eu ouço, mudo, vocês me falam uma coisa, tem uma demanda, eu já dou uma... Agora, vamos gravar a aula? Vamos, vale a pena, como uma referência para os alunos que faltaram. Pronto, sim, aceito. Não, aqui não dá para aceitar isso. Isso aqui dá. Então, está aberto a mudança, fazer ajuste, mudar o curso. Já teve MBA na universidade que eu dei o curso do professor de novo. Eu sou tão comprometido com minhas coisas que os alunos detestaram o curso, eu dei o curso por minha conta. Não ganhei nada, paguei o professor e dei o curso de novo. Certo? Então, assim, vocês vão ver que eu sou super comprometido com o que eu faço. Se eu lancei o MBA, eu estou aqui para fazer o melhor possível. Ponto. É assim que eu penso. Independente de qualquer coisa, vamos fazer o melhor. Então, se a gente tem um desgaste num módulo, enfim, a gente tem que dizer o que a gente pode fazer aqui. Professor, vamos fazer uma revisão disso aqui? Então, professor, traga alguém para dar um pedaço, sei lá, faça uma palestra desse assunto, uma coisa prática, a gente vai fazer. Tá? Então, essencialmente, a visão do Manifesto Ágil é muito simples. É só você captar isso aí. Ninguém ligava para esse lado esquerdo aqui, só ligava para o lado direito. Aí os caras disseram, olha, tem um monte de coisa importante aí. Estamos aqui avisando, tá? Para funcionar. E software, então, nem se fala, né? Pela própria essência. Né? Então, esse foi um ponto importante. O que é que significa agilidade em gestão de projetos? É uma habilidade de uma equipe de projeto em atualizar rapidamente... Desculpa, que eu não estou vendo aqui por causa da telinha, só para despachar aqui. Em atualizá-lo rapidamente em resposta às necessidades
das partes interessadas ou fatores de ambiente externo, mercado, tecnologia, etc., no intuito de alcançar maior desempenho do projeto em um ambiente dinâmico. Então, tem uma dinâmica, a gente tem a habilidade de atualizar rapidamente em resposta às necessidades e não sofre com isso, faz ajustes. Por isso que as pequenas entregas, as sprints, nos permitem fazer alterações em relação a isso. Tá? Então, essa é a ideia. Eu considero que nós temos 3 grandes tendências. Né? Esse é um dos livros, é o livro de administração dos últimos 10 anos, ele trata de organizações STIL, são organizações que estão focadas em propósito, as pessoas deveriam fazer autogestão e você deveria ter princípios claros, falar a verdade. Porque vocês não, talvez alguns ainda estejam começando a carreira, mas, na verdade, você quase que não pode falar a verdade nas organizações, por uma questão de estrutura. Se você fala muito a verdade, você incomoda. Então, você aprende a ser covarde. Certo? É mais ou menos isso que a gente tem que fazer, a gente faz durante a vida, a gente fica covarde. Né? Na verdade, a proposta para os próximos tempos, para os próximos anos, é que cada vez mais as organizações modernas aceitam que você fale a verdade em relação a muitas coisas. Né? Esse é o ponto. Então, esse autor, ele escreveu um livro brilhante, pesquisou muito, e ele descobriu que existem organizações de diversos tipos que têm algumas características. Né? Então, qual é a visão desse cara? Ele fala o seguinte: as organizações, o modelo atual não se sustenta de comando e controle. Você viver controlando com chicote as pessoas detestam isso e cada vez mais elas não querem trabalhar assim. As organizações estão em diferentes estágios de desenvolvimento, né? Então, assim, você tem que entender que organizações coexistem, mas elas têm princípios diferentes. Tem organizações que você olha e sempre pensa até que é um quartel. Funciona assim, funciona bem. Tem organizações que são mais leves, fazem autogestão, são modernas, né? Tem organizações que parecem uma família, né? Enfim, você vai encontrar isso a vida inteira. Então, é como se você tivesse vários movimentos que, naquele momento que você está olhando, você está... E está dando certo. Esse cara parece uma empresa que não tem gestão, está todo mundo solto, né? Então, esse é um aspecto importante, a gente posicionar essa visão. Eu já falei sobre isso, então, Aristóteles, a questão da inovação, ele pergunta se as mulheres, diz que as mulheres têm mais dentes do que os homens, e nós descobrimos que isso é uma grande verdade, mas demorou 2000 anos para as pessoas terem a ideia de contar os dentes. Né? Enfim, eu acho essa história fabulosa. Mostra o quanto a gente se ajusta a demandas que a gente nem entende, né? Até para sobreviver, muitas vezes. Mas, esse realmente, então, as organizações... O livro do Laloux, ele olha para organizações e mostra isso no tempo. E ele cria cores para as organizações. Então, desde as tribos até hoje, ele vai mostrando que as organizações vão mudando em função da consciência humana. É o que está acontecendo agora. O comando e controle está indo embora. Por quê? Porque ninguém quer esse troço. Quer trabalhar numa organização que você tenha prazer, que você seja cobrado por metas, por entregas claras, enfim, que a organização que você trabalha tenha propósito, tenha respeito ao ser humano. A gente quer tudo isso. E aí a gente está falando de uma organização que está surgindo agora, né? Tem um pouco a ver com a empresa invencível, tem um pouco a ver com a empresa exponencial, mas aqui uma ótica de gestão humana, enfim, já é um outro viés, mas acabam tendo muitas interseções, né? Então, a ideia central aqui está avançando, é uma coisa bem legal de saber, e eu falo muito sobre isso, né? Sobre essas mudanças que estão vindo aí. E aí você, quando enxerga, elas coexistem. Existem organizações vermelhas, parecem alcateias, né? Alcateias, organizações âmbares, parecem forças armadas, organizações laranjas, são máquinas, empresas do capitalismo, só pensam em faturar, em lucro, enfim, né? Estão aí. Organizações verdes, que são meio como família, e família é complicado, porque as organizações baseadas em família, normalmente, por ser família, você não tem muita disposição de fazer algumas mudanças e tudo, isso pode ser um problema, né? Por respeito até à hierarquia da família e tudo mais. E as organizações STIL, que é a que a gente vem falando, que seriam organizações que são mais atuais e estão mais próximas dessas organizações invencíveis e exponenciais. Professor, qual é a organização STIL que você conhece? No meu lado não tem nenhuma, mas no livro escrito tem 12 grandes casos de organizações STIL. Ele pesquisou e achou 12 organizações no mundo que são organizações STIL. Estão focadas em propósito, são organizações que são verdadeiras e permitem a autogestão.
que é a ideia do ágil, do Scrum. Então, a gestão de projetos, ela se antecipou a essas tendências, certo? O ágil é essencialmente autogestão, os times se autogerem. Você tem uma ideia, no ágil não tem nem gerente de projeto, tem um facilitador chamado Scrum Master, e a gente troca o cliente, o nome dele, por PO, é o dono do produto. Mas o Scrum Master não é um gerente de projeto, ele é um cara que está ali para resolver os impedimentos. Numa organização pequena, de times multidisciplinares, e, portanto, que se autogerencia. Então, se os caras pensaram o ágil em 2001, eles tiveram uma visão de antecipação das tendências. É como se a TI, a célula de software, já tivesse um formato muito mais ambicioso do que a própria organização, que é o que acontece hoje. Então, o ágil é essa coisa de você olhar para o manifesto e ver que você tem que cuidar de outras coisas, certo? Então, considerando que aquelas quatro apostas são verdadeiras, a gente tem que olhar para aquilo e dizer como é que a gente está fazendo isso hoje? Como é que a gente está avançando, né? Então, esse é um ponto importante. Então, mais um conceito legal para vocês aí, enfim. Então, elas fazem autogestão. Teal é verde petróleo, é um verde bem, né? Enfim, é uma cor bem interessante aí. Acho que é azul petróleo, se eu não me engano. Acho que você pode até pesquisar aí. Agora me enrolei com se é azul ou se é verde. Mas, enfim, uma cor... Deixa eu olhar aqui para trás, eu acho que tem aqui. Deixa eu só olhar aqui. Qual é a cor do Teal aqui? Aqui? Estão vendo aí? Teal está entre green e turquesa, né? É o quê? Um azul? Azul petróleo. Azul petróleo. Então, tá bom, é um azul petróleo. Tá bom? Então, assim, estamos falando de uma organização que está surgindo, mas você não obrigatoriamente trabalha nessa organização dessa forma. Você pode estar numa organização tradicional, com muito controle, mas você pode ter um projeto, um projeto de carreira, anticarreira, para sair e trabalhar numa organização que tem mais a ver com você. Todo mundo, de uma forma geral, trabalha em alguns lugares que não gosta, mas a necessidade de sobrevivência, um monte de coisa te impacta para você segurar, às vezes, um tempo para pensar um novo projeto e tudo, né? Porque você pode tomar decisão, a decisão é sua, mas as consequências são suas também. Então, assim, às vezes o cara acha que vai... não, eu vou ser empreendedor, vou botar empresa, não sei o quê. Tem um aluno meu, inclusive, que fez isso, era do IF, e, não, eu quero trabalhar na iniciativa privada, quero isso, aquilo. Eu falei, cara, por que você não se prepara para isso? Né? Disse para ele. Foi orientado por mim, foi um doutorado. Aí ele tomou uma decisão abrupta, depois ele viu que o mercado não era tão simples, né? De achar um trabalho numa empresa privada, enfim, um monte de coisa. Mas eu alertei ele bem antes que ele deveria ter um projeto para fazer essa mudança, né? Porque ser um professor do IF, que ele não queira, tem uma garantia, né? É uma coisa... Então, assim, você tem que soltar, tudo bem, mas qual é a sua estratégia para soltar esse trabalho? A gente tem que pensar um pouquinho, né? Então, você tem que ter um estágio... Essas organizações, elas dizem que você deveria ter elas surgem porque o estágio de consciência vai mudando, o ser humano exige outras coisas, à medida que os anos vão passando. Então, ele fez um trabalho fabuloso, e ele faz desde as tribos, mas, assim, a gente está falando de uma organização Teal para os próximos 50 anos, para os próximos 100 anos. E é o que a gente está caminhando para isso, certo? Então, assim, você entra numa organização, até vocês podem trabalhar nelas, enfim, não vou citar nomes, mas, assim, você vê que é totalmente tradicional. O cara fala inovação o dia inteiro, mas você vê que não tem a célula da inovação ali, né? Não tem tem um jargão, né? Mas no dia a dia não é assim, né? E aí você fala, caramba, isso aqui não é tão inovador assim, não. Eles é que pensam que, né, porque falam muito disso, mas na hora do vamos ver, a organização é muito tradicional, né? Então, tem uma mensagem importante aqui da Margaret Mead, aí, né? Nunca subestime o poder de algumas pessoas de mudar o mundo, né? Isso é uma grande verdade. A gente não subestime. Você achar que as pessoas não conseguem, tem muitos exemplos aí, né, ao longo da vida na Terra de grandes mudanças, porque pessoas se uniram para fazer mudança. Talvez o Brasil mesmo esteja precisando de algumas pessoas que tomam a frente desse país e conduzem essa mudança para melhor, né? Está patinando aí já há algum tempo. E não é culpa de um governo, essencialmente, é um projeto que não existe, né? Que não acontece, que está mal desenhado, né? Nós não sabemos o que é que a gente quer como país, a gente está meio a meio, né? Um grupo quer uma coisa, o outro grupo quer outra, e a gente está sem saber para onde é que vai, né?
Esse é um ponto bem importante aí. Isso tem a ver com muitas coisas em jogo, mas quanto mais a gente subir o nível de consciência das pessoas, mais chance a gente tem de ter um país melhor, porque essas pessoas vão brigar por isso, né? Eu espero pegar um país bem melhor ainda, né? Espero que as coisas melhorem para a gente poder aproveitar um país rico que não está sabendo como fazer as coisas, né? Enfim, o Abraham Maslow, todo mundo conhece, quem fez administração conhece, quem não está conhecendo agora, ele é um teórico que ele fala que as necessidades evoluem ao longo da jornada humana, então aquela pirâmide de Maslow, né, que todo mundo usa, ela tem essa ideia de que você tem necessidades essenciais mais aqui embaixo e o supérfluo vem lá em cima, né? Uma pirâmide, uma escadinha, enfim. E isso vale para tudo. Então, as necessidades humanas deveriam ser assim, você deve pensar no que é essencial e depois você deve pensar nas coisas que te trazem prazer e tudo mais, né? Como se fosse uma pirâmide. Então, isso avança ao longo da jornada humana. Você muda as prioridades também com o passar dos anos, né? Precisa entender um pouco dessa lógica. Já falando sobre projetos, a sequência, eu sempre cito a Torre Eiffel como um projeto fantástico, porque eu acho que foi feito em 1888, levaram 2 anos e entregaram funcionando. Sem WhatsApp, sem Trello, sem nada, só com papel e borracha, né? E caneta. Então, assim, quando você tem a organização, você quer a ferramenta que te ajuda, mas você pode fazer coisas maravilhosas sem ter os instrumentos que são normais hoje para a gente. Esse é um caso bem relevante. O Torre Eiffel é um grande exemplo de um projeto bem pensado, ele foi desenhado em fases, né? E até a subida da torre existiam fases muito claras. Primeiro faz a base, depois a outra parte, depois faz o acabamento, enfim, né? Então, esse é um grande case de gestão de projetos. Eu já falei sobre isso, mas eu gosto de reforçar. A profissão de gestão de projetos é uma das mais procuradas do mundo hoje. Então, demandas e demandas, né? E está ali em segundo, terceiro, né? Aí na lista do LinkedIn, sempre está na lista. E isso corresponde à demanda real das organizações em relação a gestores de projetos. Como eu falei lá no início, você pode se formar para ser um gestor de projetos, você pode ser um gestor que conhece gestão de projetos, e pode ser um profissional que usa isso no dia a dia, né? Então, o primeiro livro que eu cito aqui, que é referência dessa palestra, é o Ágil para Todo Mundo, né? A segunda referência, a primeira foi o livro lá do Lalu, a segunda referência, então, é o Manifesto Ágil na Prática, para você pensar como é que o ágil impacta todas as áreas, né? Esse é um dos livros que eu tenho de ágil de cabeceira, né? Então, lá eles falam que você precisa saber dos princípios e valores ágeis, o porquê das coisas, pensar as práticas, como, e pensar os resultados, os quais, né? Como se fosse uma lógica de pensar princípios, práticas e resultados, como é que você trabalha com ágil. Então, é aquilo que a gente já falou, significa que nós começamos com nossos clientes, sentindo as dores deles, que a colaboração começa cedo e frequente, e que planejamento para incerteza faz todo sentido mesmo no ágil, que muita gente se engana. O ágil, com esse manifesto, não diz para você romper com o planejamento. E tem que ter cuidado que velocidade não é agilidade, tá? Você faz tudo rápido, mas faz tudo errado. Não sei se vocês conhecem gente assim, eu conheço várias. É rápido demais, né? Mas aí bate o carro, né? Enfim, não tem gente que a gente conhece que bate o carro 3 vezes por ano? Como é que pode? Fazem 15 anos que eu não bato o carro, é muito azar, né? Não é azar, não. É a forma que conduz o carro, né? É uma pressa que... Para que isso, né? Aí você descobre que é uma forma de ser que está furada, né? Em termos de comportamento, né? Então, a ideia central do que a gente está falando, do como atividades simples e factíveis que introduzam práticas em sua equipe, sem exigir muito comprometimento ou persuasão. Vamos experimentar por um tempo e ver o que acontece, né? Poder fazer uma reflexão se valeu a pena, se valeu a pena ir por aqui. No pior das hipóteses, sempre poderemos voltar a fazer as coisas do modo que fazíamos antes. É uma receita desse livro. Então, vamos para o ágil, mas vamos aqui com calma, vamos ajustar isso aqui, vamos fazer um piloto, vamos testar, vamos ver se dá certo, vamos testar na produção, vamos testar no marketing, né? Vamos ver se a gente consegue mudar a cabeça das pessoas. Então, a gente pensa ágil como uma mentalidade, uma metodologia, uma mentalidade e um movimento desse autor. É um movimento único que surgiu das inovações paralelas, exige pensamento e também ação. A gente está muito no mundo da ação, né?
Não pode pensar demais e não executar, você tem que pensar um pouco e executar também. E o ágil nos força a trabalhar juntos, em pequenos times, multidisciplinar, em direção de um bem maior. Tá? Então, essa é uma receita desse livro, bem legal. As 3 leis da gravidade organizacional, princípios norteadores do ágil, podem ajudar a escapar disso. Isso aqui é o que não deveria acontecer, mas acontece. Indivíduos em uma empresa evitarão trabalhos voltados para o cliente se estes não estiverem alinhados com suas responsabilidades e estímulos cotidianos. Eles vão evitar. Se não estiver alinhado, se ninguém estiver cobrando, vão evitar. Essa eu diria que é uma lei da gravidade, né? A gravidade funciona assim, né, no ágil. Indivíduos em uma empresa, priorização do trabalho que podem concluir mais facilmente no conforto de suas próprias equipes ou silos. Eles vão para o mais simples, quase como padrão. Um projeto em andamento permanecerá em andamento, a menos que uma pessoa de nível mais alto, tendo aprovado esse projeto, tome uma atitude. Então, assim, essa gravidade organizacional, você tem o ágil meio que combate isso, te ajuda a repensar essas coisas, porque isso é uma característica. Eu trabalhei 10 anos para uma multinacional que era referência do mundo, era número 1 na Fortune, lá, a empresa mais admirada do mundo, 10 anos. Uma escola para mim, a maior escola que eu tive na vida foi essa. E o que tinha de coisa assim que, sabe, que era coisa para inglês ver, era uma loucura. Eu dizia, caramba, se essa é a número 1 do mundo, imagine as outras, né? Então, assim, a organização é um ser complexo. Você não consegue, não pense que é simples fazer mudança. Tem que ver os interesses das pessoas, o que aquela mudança traz de bom e de ruim. Você chega com uma metodologia nova, alguém vai perder espaço, alguém vai achar que vai deixar de usar uma ferramenta, enfim, tem N possibilidades. Aí você tem que agir contra essa gravidade. Essa é a ideia do ágil. A armadilha dos frameworks. O cara vai para o framework, para o Scrum, etc., porque todo mundo foi para o Scrum. Depois você descobre que o Scrum não te ajuda, né? Então, assim, você tem lá, o modo como nós trabalhamos é lento e inflexível. Começa a circular na empresa que somos muito lentos e inflexíveis. Vamos escolher um framework ágil que nos deixará mais rápido e mais flexíveis. O framework vai nos deixar mais rápido. Olha que barato, né? Aí o 3, né? Implementamos práticas ágeis de modo superficial, que é o que acontece, sem perguntar por que éramos lentos e inflexíveis. Qual era a nossa dor? Por que a gente é lento? Será que não é por causa de outras coisas? Antes de tudo. Aí as pessoas, quando você implementa assim, elas retornam às velhas formas de trabalhar, ainda implicitamente, impulsionados pelos problemas organizacionais subjacentes. Elas vão meio que voltando ao estágio anterior. De uma forma geral, tem exceções, mas isso aqui é nos Estados Unidos, tá, gente? Uma pesquisa desses caras. Imagina no Brasil, né? Então, assim, você vai para o ágil? Vai. Aqui, bom, tal, assim, mas as pessoas conseguem manter aquelas formas do ágil, né? As cerimônias, você consegue manter aquilo lá? De fato, você consegue estar no Scrum, né? Como um princípio, porque o Scrum é importante para curar aquelas dores. Ah, sim, então beleza, vamos lá. Mas não por modismo, né? Ah, não, eu estou ágil, né? Porque os diretores e quem dá entrevista, né? Normalmente precisa dizer que está com essas coisas dentro de casa. Vocês sabem disso, né, gente? Senão pegar mal. O cara vai dizer que está usando metodologia clássica, baseada em PMBOK, ele apanha, né? Ele não pode falar isso, né? Ele tem que falar que está no ágil, e aprende uma sopa de letrinhas, né? Já dá entrevista e conecta as sopinhas lá, as letrinhas e pum, né? Coloca lá na revista, né? Aí o cara fala 2 parágrafos e você já acha que a empresa está, né? Mas não é bem assim, tá? Existem exceções, mas tem que ter cuidado. Tem que ter uma rota de fuga, né? Torná-lo efetivo. Quais são nossos objetivos específicos e por que o modo que estamos trabalhando atualmente nos impede de alcançá-los? Essa é a grande pergunta. Por que a gente não trabalha de forma ágil? Por que a gente não considera esse manifesto? Né? Então, assim, torná-lo seu. Quais são os valores e princípios ágeis que nos ajudarão a alcançar nossos objetivos específicos? Como é que esses princípios nos ajudam a chegar nos nossos objetivos? Né? Então, tem que ter cuidado, tem que ter uma rota de fuga, porque você vai para um framework desse, se você não entendeu quais são as mudanças, vira um problema, né? Imagina um sistema de CRM, um exemplo bem básico. Aí a empresa diz que vai usar CRM. Implica um monte de mudança. Inclusive, você vai parar de trabalhar para produto e trabalhar para cliente, né? O grupo de cliente. Ora, se as pessoas não entenderem, elas viveram a vida inteira para produto e vão ter que mudar. E vão ser remuneradas pelo aquele grupo de clientes. Você tem que
treinar essas pessoas, conversar, para mostrar que mudou tudo. Se você não avisar, você põe um sistema de CRM lá e ninguém entende nada. Continua fazendo a mesma coisa. Certo? Então, precisa ter cuidado com isso. Outra referência é Fugindo do Caos, de 2 caras, 3 pessoas da Bain Company, uma das big consultorias do mundo aí. Eles contam casos, é um bom livro, sobre que você deve fugir do caos. Né? Então, é isso que a gente vai abordar aqui. Então, o terceiro livro, eu já contei, já estamos com 14 livros, tá? Nas 3 aulas, tá, gente? Vamos lá. É lógico que são referências, né? Mas, na verdade, a essência do livro eu estou dando aqui, tá? Eu sou meio viciado nesses negócios, mas, assim, eu adoro livros novos que trazem coisas novas para a gente pensar, né? Os caras não fazem isso à toa, é bem legal. Olha como o ágil pode ser grande. Esse caça que o Brasil comprou, né? Aquela briga lembra do caça, que tinham pessoas que queriam outro caça, lobby, né? Enfim, projetos de bilhões, né? Tem um lobby absurdo, né? Tem general, coronel, astronauta, o que você imaginar para convencer a comprar um avião e não comprar o outro, né? São muitos interesses. Mas o Gripen é a melhor relação custo-benefício do mundo e foi feito com ágil. É um show de uma aeronave militar. Ela é barata e perfeita, né? E os caras usaram ágil. Então, isso mostra que o ágil bem pensado pode ser usado até para fazer um avião. Isso é fantástico. Tá? Vocês vão achar coisa na internet, vão ver ele voando, tem um modelo brasileiro que está sendo nacionalizado, enfim. Então, os grupos trabalharam em pedaços do avião, né? E com uma comunicação integrada, mas assim, os times eram construídos para fazer pedacinhos desse avião. Eles ordenaram tudo isso nesses squads, fizeram e aconteceram. Fizeram um avião super em conta, muito bem projetado e deu tudo certo, dentro do possível, né? Sempre tem um errinho ou outro, mas o avião é um grande sucesso. Esse é um caso real de usar o ágil para construir um avião e não para construir um software. Tá? Então, só uma referência, depois vocês pesquisam. E aqui tem um paper também legal, eu até tenho, que tiver interesse, eu passo. Planejamento não é inimigo do ágil, gente. Pelo contrário. Você tem que planejar o projeto, pensar as coisas todas. Você vai correr para executar, não existe. É desastre certo. Que seja 2 dias de planejamento, que seja 6 meses, depende do projeto, né? Senão, depois você vai para o retrabalho, vai voltar, e a coisa não vai engrenar. Tá? Então, não esqueçam. Ágil tem a ver com planejamento. Tá? O ágil se alastrou com rapidez e ameaça escapar de controle. Em muitas organizações, eles já perderam o controle, elas têm 500 squads, têm 200, 300, ninguém sabe onde é que estão as coisas, onde é que está o projeto. Eu cheguei nessa empresa que eu dei a palestra e disse, como é que vocês controlam os projetos? Esse monte de time. Ficou todo mundo mudo. Eles não tinham controle dos projetos. Ninguém tinha um dashboard, um cockpit para saber como é que estavam os projetos. Eles não tinham instrumento para isso. Então, imagina, você ter 200 projetos em paralelo e você como diretor da área de projeto, não saber o que está acontecendo. Né? É isso, muitas vezes, que acontece. Para cada empresa que aplica bem a filosofia, há várias outras que não entendem ou usam mal a ideia. Para cada empresa que usa bem, tem várias que usam mal. O ágil ruim expulsa o ágil bom. Certo? Ele bota para fora o ágil bom e fica só o ruim. Né? Imagina, de novo, uma reunião diária, eu não aguento mais, o cara se esconde no banheiro, né? Inventa um negócio que está com problema para não participar da reunião. Eu já vi isso, tá, gente? Tem um projeto que a gente fez, eu não posso nem contar aqui, que é desonesto da minha parte contar, é antiético, mas a gente fazia o projeto, foi financiado pelo Banco Mundial, e o cliente, ele calculava o tempo que a gente estava na organização para chegar depois da gente. Ele tinha tanto interesse que a gente fizesse a coisa que ele sempre chegava depois da gente no horário, para não ver nem a nossa cara. O cara não tinha o menor interesse que desse certo. Aí um dia ele chegou lá e a gente ficou até tarde, né? Aí ele chegou na sala de projeto e nos viu. Aí disse, caramba, foi que houve aqui? O cara se assustou, né? Vocês ainda estão aqui, né? Então, assim, os caras compram um projeto, né? Enfim, e depois não tem interesse. Então, é mais para dizer que, para inglês ver, né? E você, de repente, não consegue nem ter o lastro para fazer o projeto acontecer. Não se iludam, tá? Isso acontece em muitas organizações. A gente corre atrás do cliente até para ter aceitação das entregas. Muitas vezes o interesse é tão baixo que a gente tem que ficar atrás dos caras
para fazer aceitação e correr, né, o pagamento dos consultores e tudo. Tá? Então, isso é uma verdade. Uma empresa real criou um problema de liderança, não tem mais disciplina com ágil, nem alinhamento. Os caras, ele não botou o nome aqui, porque eles não puseram o nome real, mas aconteceu. São consultores da Bain Company, que é uma empresa que tem muitas empresas grandes. Fomos longe demais, a responsabilidade por resultados financeiros já está ficando confusa, nossos líderes são criticados e ignorados quando tentam dar orientação estratégica para as unidades de negócio, a agilidade virou o objetivo. Estamos orando no altar em uma igreja falsa. O cara conta nesse livro aí. É um case bem explicadinho lá, só trouxe o resultado. Tá? Então, o cara está lá na igreja, mas, assim, o objetivo é o ágil. Cara, você tem um problema. O objetivo não pode ser o ágil. Né? Mas os consultores de plantão põem na sua cabeça que o ágil é o fim. Eles vão lá, todo dia lá no LinkedIn, e tal, e falam, e tal. E, cara, um negócio com uma lavagem cerebral. Aí você fala assim, calma, por que eu vou usar esse troço? Sim, eu tenho um ganho, tá bom, eu quero. Você começa a pensar. Então, a ideia dessa palestra é muito de orientá-los em relação a esse nosso curso, para vocês saberem o que dá para usar, o que faz sentido. No meu caso, essa dor existe, eu posso curar com princípios ágeis, eu quero fazer, etc. Tá? A burocracia, na verdade, hoje é muito criticada, mas a burocracia foi que criou as empresas. Foi a maior inovação da história. Muita gente não sabe disso. A burocracia e a hierarquização, essas coisas todas, foi o que fez com que as empresas pudessem surgir. As empresas existem porque entende-se que as pessoas juntos em empresas, os custos são menores do que o custo de você fazer tudo sozinho. Hoje isso mudou um pouco com a internet, né? Essa relação já não é assim, mas, de fato, elas existem por isso. Então, vejam, autoridade hierárquica, divisão especializada do trabalho, procedimentos operacionais padronizados são pilares do método burocrático, permitindo o surgimento de empresas muito maiores do que antes. GM eu diria que assim, é a empresa que a gente olha e vê isso, né? Tem um livro do cara da GM lá, Meus Anos na General Motors, que é a grande referência de gestão clássica, né? Todo mundo, quem ensina gestão tem que conhecer esse livro, que é o livro que dá as diretrizes da GM e ela ensina como é que ela fez e todo mundo copiou, né? As pessoas são desconectadas do que fazem, preferência da juventude pelas startups e empresas pequenas reflete o problema. A gente não quer mais trabalhar nessas grandes organizações. Melhor startups, ciclos curtos, posso ser empreendedor, enfim, tem tudo isso. Mas a burocracia faz sentido. Ela existe e a startup um dia será burocrata. Não, ela vai crescer, vai ser uma grande empresa, tem que burocratizar, tem os relatórios, tem a contabilidade, tem finanças, tem um monte de coisa que a startup detesta, mas ela vai ter que fazer, né? Então, o desafio não é substituir a burocracia pela agilidade em todos os lugares, mas encontrar um equilíbrio entre as duas. Foco insuficiente na inovação é um desafio das organizações em geral. Foco insuficiente na operação também é um desafio, que é o desafio das startups, muitas vezes, que não tem muito foco em operação. Em uma empresa verdadeiramente ágil, burocracia e inovação são parceiras. Porque até a startup que não tem quase burocracia, um belo dia vai ter. Quando ela começar a crescer, porque para o fisco, você ser startup ou não importa. Eu quero saber quanto você fatura, eu quero descontar os impostos. Se você é startup, o problema é seu. Mas, para mim, você fatura 10 milhões por ano e você tem que pagar suas contas. Não, mas eu sou um startup. Problema seu. Não é isso. Então, a gente meio que cria essa envoltória, né? Mas, na verdade, uma startup que fatura alto tem que pagar tudo que a empresa grande paga. Tem que ter o e-social, tem um monte de coisa lá que você tem que fazer funcionar. Tem os relatórios que devem ser entregues em agosto, em setembro, enfim, é uma loucura, tá? Então, isso tudo está aí. O que eles descobriram nesse livro? Mais inovação melhora resultados, inovação ágil é melhor do que inovação tradicional, escala maior com times também melhora resultados, aquela ideia de squads e tal, de você ter uma hierarquia de times e tudo, e controlar. A inovação ágil funciona além da área de TI, a gente já mostrou aqui até o caça, né? Um avião feito totalmente com metodologia ágil. Empresas ágeis podem dar resultados melhores, isso é uma verdade. Então, o livro não é contra o ágil. Esse livro dos consultores da Bain Company é de alertar em relação a alguns problemas que existem por esse uso indiscriminado e você não sabe nem o que está fazendo, por que você está indo para aquele troço, né? E aí eles falam de sprints, desses tiros curtos e de tempos máximos de um mês, de
sequências de ações que tem tempos, né, tempos exatamente iguais, que você controla, você amarra o tempo, né, e são muito contra o WIP, né, o WIP, que é Work in Process, você tem muita coisa em processo, você não ter pedaços de entrega muito grandes, enfim, esse negócio está em desuso. Tá? Então, a gente fala do LCC como uma alternativa a pensar o projeto, faz parte dessa visão de ágil. Então, o Canvas é um instrumento fantástico, começou a ser utilizado em negócios, e a ideia central é que essas caixinhas meio que falam, né? Se eu mexo na equipe, eu mexo no risco. Se eu mexo na premissa, eu mexo no risco. Se eu troco o objetivo, pode ser que o produto seja outro. Então, não adianta pegar o Canvas e botar num texto do Word e botar os campos lá. Não é essa a ideia. A ideia aqui do Canvas é que você usa neurociência e tal para olhar para os quadros e lembrar que aquele quadro lá, quando você mudar, vai alterar outro. É uma outra ideia, não é? Eu fui para um evento uma vez num Tribunal de Justiça e os trabalhos estavam todos em Word no Canvas, dos alunos. Eu falei, não estou entendendo isso aqui. Então, para que usar Canvas? Os trabalhos estavam todos em formato de relatório e as caixinhas todas no Canvas, no relatório Word. Perdeu a essência. A ideia é que os alunos apresentassem o Canvas de cada um, né? Seria essa a ideia central. Então, a ideia dos quadros, eles têm uma certa uniformidade, né? Tem um maiorzinho, mais importante, outro menos, depende do projeto, eles são equilibrados, as 15 caixinhas no caso do LCC, mas tem uma caixinha que pode ser mais importante que a outra naquele projeto. Cada caixinha dessa tem um livro. Então, lá, benefícios, tem um livro do PMI sobre benefícios. Requisitos, tem um livro sobre requisitos. Não é PMBOK, não, tá? É um livro só sobre requisitos, um livro só sobre benefícios. Então, o que nós fizemos foi fazer uma síntese para facilitar o entendimento e você não precisa estar toda hora consultando um livro para saber o que é aquela caixinha, né? Você rapidamente já entende qual é a função dela. O LCC surgiu, foi até a questão aí da prova do Projeto Model Canvas, que é do professor Finocchio, é um amigo meu. O Finocchio escreveu o Projeto Model Canvas há alguns anos e a minha editora pediu para que eu fizesse um livro sobre o Projeto Model Canvas, a gente falou com ele, ele autorizou e eu escrevi também um livro sobre o Projeto Model Canvas, que é esse livro que está aqui, que está na internet ainda aí. Depois de algum tempo, eu descobri que dava para pensar um Canvas um pouco mais dinâmico, que desse a chance de gerenciar projetos através de Canvas. Criamos o Lifecycle Canvas, lançamos um livro que eu não tenho mais nem em estoque aqui, que é de 2016, e aí a gente propagou essa ideia de que Canvas de projetos poderia ser uma ferramenta de gestão. Estamos aí há algum tempo e, enfim, e temos tido um certo sucesso com isso. Tá? Então, saiu Gestão Dinâmica de Projetos, é o livro que eu não tenho mais aqui, tenho só a versão online, né, a versão e-book. E depois, 2 anos depois, eu lancei a ideia de negócio baseado em projetos, que é esse livro que eu estou dando de brinde para vocês, que alguém até já falou comigo aqui, para pegar amanhã. Temos mais um aqui que vai pegar. Eu sempre estou fazendo assim, a pessoa me contacta pelo WhatsApp, eu preparo o livro, pergunto o nome, né, do WhatsApp, que não falou comigo ainda, eu preparo a dedicatória, deixo lá embaixo no hotel, na recepção, a pessoa vem aqui, não vai dar viagem perdida, quando você está lá, eu sempre aviso, está na recepção, a pessoa passou, pega, vai embora. Aqui tem uma forma de você entrar no hotel, você não precisa nem parar lá fora, você para logo quando entrar aqui, pega o livro e vai embora. Se tiver um pouco de tempo, quiser conhecer meu escritório, também estou disponível, tá? Mas, enfim, depois vocês podem conhecer no outro momento, tá? O meu escritório é bem para projetos, né? É bem legal ver, porque dá uma ideia de como é que eu trabalho, enfim. Bom, então usamos o 5W2H da qualidade, usamos o ágil, né, sem dúvida, o guia PMBOK e construímos um LCC que faz muito sentido. A gente tinha esses cursos presenciais, fazíamos curso uma vez por mês, né, de LCC, depois veio a pandemia e migramos para o remoto. Aí fazemos curso remoto, certificação e tudo mais. Nós temos um grupo de 300 pessoas certificadas no LCC, no WhatsApp tem umas 200 e pouco, mas ao todo já tem 300 certificadas, né? Que é um grupo fortíssimo de gestão de projeto que a gente criou aqui, que eu tenho muito orgulho de manter, inclusive, esse grupo, que não é fácil, né? Porque o WhatsApp as pessoas são muito sensíveis e qualquer coisa sai, né? Então a gente perde algumas pessoas que às vezes se cansam, né? De muito aplauso, muito isso, aquilo, mas a gente tenta fazer no grupo assim, só notícias que envolvem empregos nessa área, novos cursos, palestras, e não usar o grupo para dar foco em alguma coisa mais geral, governo, a gente evita tudo isso e, de alguma forma, a gente tem mantido o grupo. Tá? Bom, então a ideia do Canvas é que você tem uma trilha
que se adapta, que te dá uma visão do projeto desde o início até o fim. É uma ideia bem simples, né, mas faz muito sentido. Se aparecer uma cobra lá no parque, lá na floresta, lá, né, na Tijuca, enfim, você tem que saber o que vai fazer com a cobra, né? Volta, replaneja, ou usa um atalho, né? São essas coisas que a gente faz em projetos. É exatamente essa a ideia, tá? Então, o que é que nós fizemos? Só para vocês entenderem. Nós rompemos com a ideia do Canvas convencional, que ficava estático lá, como o Canvas de negócio, e criamos um Canvas que anda com o projeto até o fim, certo? Então, ele te ajuda a pensar o projeto em todas as fases. E você documenta o projeto todo com Canvas. É uma grande ideia. Até hoje, nós publicamos diversos artigos, né, na academia, tem diversas teses, diversos mestrados, enfim, eu tenho muito orgulho de ser uma ferramenta que tem base acadêmica. Pessoas fazem doutorado no Canvas. Então, isso para mim é um grande orgulho. Já teve doutorado sobre engajamento com Canvas, já teve doutorado sobre planejamento com Canvas. Então, já tivemos aí, existem muitas pessoas que já me ajudaram e publicaram diversos artigos sobre o Canvas. Eu diria que a gente tem um material enorme sobre Canvas, tá? Muita coisa. Então, quem quiser avançar com isso, temos os livros, enfim. E temos uma coisa super importante, que é o Canvas está nas empresas. Mesmo sem ser no aplicativo ainda está em teste, ele já está nas empresas de uma forma quase que natural. Então, por exemplo, eu fiz uma visita ao data center do TRE semana passada. Aí, depois da visita, eles me convidaram, sentamos numa mesa, aí os caras disseram para mim que usam o Canvas, o LCC, no TRE. Eu não sabia. Então, assim, não tem que tirar foto. Olha, estamos aqui no TRE. Não precisa. Entendeu? As pessoas já sabem que ele está por aí, está na indústria, enfim. Então, eu não fico toda hora fazendo marketing, não. Eu faço uma essência, nós temos que divulgar, mas não de encher o saco de todo mundo falando disso toda hora. Nem gosto. E o nosso curso não é de LCC, o nosso curso é de gestão de projetos. O LCC é mais um instrumento. Quem achar que vale muito a pena, usa. Quem achar que vale a pena usar outra coisa, também não tem problema nenhum. Tá? O LCC é porque a gente que criou, a gente tem uma base de pesquisa aqui na UFRN, de pessoas que estão nessa base, que são pesquisadores. Temos 15 doutores, PhDs, né, que trabalham com gestão de projetos e estão comigo nessa base. Então, temos aí uma história, né, sobre isso. Mas nada impede de você trazer até uma coisa nova, etc. Agora mesmo, o cara me disse, olha, professor, eu tenho aqui um termo de abertura que eu peguei lá no Canadá. Eu falei, tá bom, vamos ver como é que é o termo de abertura. Se for mais fácil do que o do LCC, estou nessa. Agora, tem que ser completo, né? Tem que falar de coisas importantes para termo de abertura. Se não tiver isso, você vai me mostrar ainda. Aí eu vou dizer para o cara, olha, desculpa, mas isso aqui está bem incompleto, né? Não é porque é americano ou canadense que é o melhor, tá, gente? Não é isso. Você tem muita gente no Brasil muito boa que compete com qualquer um desses caras aí fora, tá? Então, assim, tá lá em Harvard, tá. Mas, assim, agora mesmo esse médico que faleceu domingo, teve um infarto, que é um amigo meu, ele, quando me conheceu, ele tinha vindo de Harvard, e foi em Harvard buscar gestão de projetos. Aí, quando ele viu o LCC, ele disse, caramba, vocês fazem muito mais fácil aqui esse troço. Né? O cara ficou assim, cara, eu tive que fazer paguei uma fortuna e o cara não me explicou como funciona esse troço. Eu não consegui aprender lá tudo. Não sei como funciona a gestão de projetos. Né? Aí o cara fez um cursinho lá e danou a usar o LCC nos projetos que ele tinha startup na área de saúde e um monte de coisa. Enfim, só para vocês saberem. Então, o LCC, ele inicia, planeja, executa, monitora a execução e ele executa com Kanban. A gente chama de entregador, mas é um Kanban. No virtual, a gente usa até o Trello, mas eu dou todas as dicas de como é que você usa o Trello para projetos. Depois a gente encerra o projeto, documenta o projeto inteiro. Tá? Então, assim, é muito, muito simples de usar. E numa telinha só. O projeto vai andando e você vai ajustando a tela. É um negócio fantástico. Eu sou suspeito porque, assim, pensar esse troço, pensar que o Canvas ia meio que se ajustar dinamicamente, parecia uma utopia, né? Imagina que a gente pegou o PMBOK, o GUI, e pôs dentro de um Canvas, mais ou menos, né? Com entradas de ágil, né? O Canvas já é ágil. Então, assim, a gente meio que mesclou as coisas, enfim. A gente criou um cockpit, que está, né, no aplicativo que a gente está testando, que você pode pensar os projetos todos de uma forma super simples, e aí facilita os gestores saberem como é que isso está, né? A gente tem isso em planilha e tudo, mas estamos testando no aplicativo já, tá? Se você tem um padrão de projetos, você cria escritórios maravilhosos, como a gente cria. Esse aqui é o da Funpec, né?
a proposta é para a FUNPEC. Ela não implantou, que eu saiba, ela não implantou ainda, mas imagina que você pode ter um escritório limpo, onde você tem uma mesa com computador, impressora, televisões, né, com os dashboards e tal, e alguma coisa pregada, porque não muda, que você se orienta para as coisas. Eu acho fantástico. Quanto custa um PMO desse, a montagem? Você tem um espaço. Eu fiz até um orçamento. As cadeiras, mesa, computador de boa referência, impressora, R$25 mil, estelões, você monta o escritório para uma empresa de grande porte. Certo? Então, assim, qual é a função desse escritório? É motivar as pessoas. As pessoas chegam no escritório, veem que as pessoas de projetos trabalham de outra forma. Enfim, tem uma série de subprodutos aí. Gente, não esqueçam disso. Imagem é tudo. Imagem é tudo. Você vai para uma entrevista de emprego, você vai passar uma imagem para o entrevistador. Se você fizer uma coxambração ali, numa coisa ou outra, você já despenca na prioridade do cara. Entendeu? Então, assim, imagem é tudo. Então, história de projetos tem que ter um padrão, uma imagem. Aí você bota aqui no cantinho, né? Um lixinho, né? Entendeu? Assim, não, eu vou usar esse daqui, tem um espacinho, vou botar um lixinho aqui. Vou botar aqui um computador quebrado. O cara fica 6 meses lá com o computador quebrado. Não é para isso. Quebrou, tem que ir embora. Quando eu entrei para coordenar a pós da universidade, né, em administração, era um lixo, né? Só tinha lixo acumulado. Aí eu disse, gente, por que a gente não manda essas coisas quebradas para fora daqui? Não, porque não sei o quê. Pô, é só você chamar os caras. Eles registram os ativos e levam para um lugar adequado. Não tem dificuldade nenhuma. Entendeu? Mas aí as pessoas deixam lá. De abrir as portas, fazem 4 anos que eu deixei a coordenação, né? Abri as portas dos armários, caía telefone, fax, sabe aquele lixo? Eu falo, cara, não pode. Entendeu? Você tem que ganhar tempo na vida. Se está em tua volta, tem um monte de confusão, tua cabeça vira uma confusão. Você tem que se organizar. Eu digo para os meus filhos, vocês têm que se organizar para ganhar tempo, para poder ter lazer. Senão você não vai, só vai trabalhar a vida inteira. Quem se organiza tem lazer, porque o tempo sobra. Pergunta às pessoas que me conhecem aí, se eu não tenho lazer fim de semana, se eu não faço as coisas, se eu não saio meio de semana. Esse curso aqui está para vocês, mas eu montei aos pouquinhos, desde a semana passada que eu venho montando um pouquinho, vou ajustando e vou fazendo. Essa é a ideia, né? Então, considerando que isso é uma verdade, nós temos que gerar um databook, foi uma pergunta da prova, que facilita a minha documentação de projetos, e eu sei que todo projeto tem que ter uma documentação, porque depois pode dar um problema, você não tem onde a quem recorrer. Né? Um projeto, às vezes, de valor alto, você tem que ter uma documentação, não adianta. Então, o ágil não diz para você não ter documentação. Ele diz que você deveria cuidar também de fazer a coisa acontecer, da entrega, mas ele não queima a documentação. Não é isso que ele faz. Ele fala que você tem que prestar atenção também ao produto. Esquece um pouco a documentação, porque o foco era só documentação. O ágil não diz que você não tem que olhar para contrato. Ele diz que você deve olhar para outras coisas, e o contrato também é importante. Mas você deveria aprender a lidar com a comunicação, com um monte de coisa. Enfim, então essa é uma visão. Aí, o que eu pensei, né? Eu acho que está razoável, a gente pode deixar como exercício, a gente usa um pedacinho da aula de amanhã. Eu pensei em você desenhar um projeto para aprovação com qualquer ferramenta, os mesmos grupos, tá? Dos 6, tá? Seriam 6 projetos. Desenhe um projeto para aprovação, como é que vocês fazem? Certo? Então, como é que você desenha um projeto para ser aprovado, um termo de abertura? Uma coisa básica de projeto, né? Então, assim, como é que você faz um desenho para aprovação? Você pode usar um instrumento que você quer, assim, eu quero que os 6 grupos façam um projetinho e desenhem para aprovação. Eu vou dar um tempinho na aula de amanhã para vocês, tá? Eu não vou chegar e querer ver os projetos, não. Vocês podem pensar e tal, a gente não vai, já são quase 10 horas, eu dou um tempinho, vocês pensam aí, como é que você desenha um projeto para aprovação? Aí eu digo, olha, tem aqui o grupo 3, ó, pensou dessa forma aqui, olha que simples. Por que a gente não adota isso como um termo de abertura de projetos? Né? É para vocês pensarem um pouco. Então, como é que eu desenho um termo de aprovação? 6 grupos, 6 ideias. Aí vocês podem desenhar um projetinho lá e dizer assim, seria assim que seguiria para aprovação. Tá? Então, eu vou dar um pedacinho da aula de amanhã para vocês meio que trabalharem em grupo, vocês podem ir pensando durante o dia, ajustando, né? Para vocês ganharem tempo e terem lá o projetinho. A gente vai mostrar como é que a gente faz um termo de abertura facinho, assim, no estalo, sem nenhum problema. Pô, aí você pode usar esse princípio
para fazer os termos de abertura que você tem de projetos e tal, já começar a usar na segunda-feira. Já é uma entrega do curso. Por que não fazer termos de abertura simples que as pessoas entendam? Né? Então, o desafio dos grupos é pensar esse projeto, vamos manter os grupos por enquanto, e vocês teriam um tempinho na aula de amanhã para tentar mostrar o que vocês pensaram, e a gente mostrar uma saída simples que vocês podem usar como padrão já. Então, vocês já saem desse curso sabendo como é que faz um termo de abertura de projeto. Tá? Então, essa é uma ideia. As questões aqui, então, para a gente fechar, eu acho que a gente pode acabar a gravação aqui. Gabriel pode